Pessoal, agora vamos aprender figuras congruentes. As figuras congruentes, elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Observem esses dois quadrados. Eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Cada lado de cada quadrado é igual. Se eu colocar um quadrado sobre o outro, assim eles ficam congruentes do mesmo lado, com o mesmo formato e do mesmo tamanho. E se eu colocar essas duas figuras aqui, elas são congruentes? Não. Por quê? Primeiro que elas não têm o mesmo formato. E elas não têm também o mesmo tamanho. E se eu colocar estas duas figuras aqui? Elas são uns triângulos grandes. Elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 lados. Formato de triângulo e o mesmo tamanho. E se eu colocar essas duas figuras aqui? Essa e essa. Olhando assim, vocês acham que elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho? Não parece, né? Mas quando eu coloco uma sobre a outra, uma figura sobre a outra, nós percebemos que elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, aqui no livro, nós estamos pedindo uma atividade para você recortar um quadrado, pegar uma folha, recortar um quadrado. E nesse quadrado, o que nós vamos fazer nele? Nós vamos, primeiramente, pontilhar, fazer uma reta aqui ao meio do quadrado, olha. O que nós temos quando nós pontilhamos ou nós traçamos ele ao meio? Nós temos dois triângulos. Olha. Dois triângulos. 1, 2. E aí, quando nós cortamos esse triângulo ao meio, quando nós realmente dividimos esse triângulo, vamos cortar. Olha. Nós podemos observar que nós formamos outro triângulo. E agora, nós vamos dividir este triângulo ao meio. Esse triângulo, esses dois triângulos são congruentes, que eles têm o mesmo tamanho e o mesmo número de lados. Quando eu corto esse triângulo ao meio, eu divido esse triângulo ao meio, como fiz na figura, nós temos outros triângulos pequenos. Ali nós temos triângulos grandes, aqui nós temos um triângulo pequeno. Olha. Agora, se eu pegar esses dois triângulos pequenos e cortar também o outro triângulo, nós teremos uma figura geométrica chamada trapézio. Vamos lá? Nós vamos pegar esse triângulo com este outro triângulo e nós formaremos um trapézio. Como nós formaremos um trapézio, tia? Eu vou pegar esse triângulo que eu fiz, colocar ele de ponta cabeça e vou colocar os outros dois triângulos ao lado dele. Assim, nós teremos um trapézio
Aqui, ó. Nós teremos um trapézio, olha. Ele tinha que ter ficado um pouquinho maior aqui, ó. Aqui, nós temos um triângulo e a sua parte de baixo vai formar um trapézio. Querem ver? Olha, vamos pegar o triângulo inteiro. A parte de cima dele vai ficar o triângulo grande. Nós vamos fazer a parte de cima, um triângulo. E a parte de baixo, nós vamos fazer um trapézio. Olha, a parte de cima um triângulo e a parte de baixo, daqui para baixo, nós formamos um trapézio. Gostaram? Então, hoje nós aprendemos sobre figuras congruentes.